Estamos prontos para mais um tempo juntos na Palavra de Deus, especificamente em Zacarias. Tem muita coisa, como sempre percebemos, às vezes lemos o capítulo uma vez, eu mesmo preparando a aula, muitas vezes parece que não tem tanta coisa para examinar, para explorar, mas basta cavar um pouquinho que a gente vê que Deus tem muita coisa escondida, muita coisa ali, coisas que nem temos condições de alcançar por enquanto. E quando a gente pensa que essa profecia, essas palavras foram dadas para Zacarias há 2.500 anos, mais ou menos, e que tem muita coisa aqui, a maioria das coisas que Deus mostrou para ele nesse contexto, porque nos primeiros capítulos de Zacarias tinha profecias relativas àquele tempo, mas aqui a maioria as profecias têm mais de um cumprimento, então alguns aspectos, algumas partes dessas profecias foram cumpridas até na época dos Macabeus, ou naquele período que nós chamamos de intertestamentário. Outras coisas têm começado a se cumprir desde o século XX, algumas décadas atrás, mas tem muita coisa que não se cumpriu ainda. Então, imagine se nós olhamos para essas... Eu olho para essas profecias e vejo que Deus está prometendo, Deus está falando, eu vou restaurar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, Israel, vou restaurar, vai se tornar um povo poderoso. Nós vamos entrar mais nesses detalhes hoje, já falamos um pouco sobre isso na aula passada, colocamos esses acontecimentos aqui, estão aqui na folha. Nós tentamos mostrar na última aula que esses acontecimentos para o profeta, e isso faz parte até, não só porque ele viveu há muito tempo e não tinha noção, os homens têm limitações, nós não conseguimos ver como Deus vê. E se Zacarias viveu tanto tempo atrás, nem sabia que a vinda do Messias seria em 2 etapas, tinha tanta coisa que ele não entendia, ninguém imaginava que ia ter um período longo, eles estavam saindo de um período de cativeiro, ia ter um período longo de diáspora, de dispersão, os 2000 anos entre a primeira e a segunda vinda, tempo dos gentios, tinha tanta coisa que Zacarias e os outros profetas também, eles não tinham essa visão, porque seria difícil para eles e dentro das limitações do tempo não era o propósito de Deus revelar naquele momento. Mas se ele olhava para receber essas revelações, olhava para os acontecimentos futuros e algumas coisas pareciam meio emboladas, o que vem primeiro? Deus fala de vitória, mas fala também de provações, de espalhar, tem tantas coisas que algumas para nós são história, então a gente entende, mas eu fico tentando me colocar no lugar de Zacarias, o povo daquela época, e eles tinham voltado do cativeiro, e nesse capítulo fala a respeito de quando Deus vai espalhar o povo. Nós acabamos de voltar, já está falando de espalhar de novo. Então, muita coisa provavelmente nem fazia muito sentido, talvez, para eles. E para nós também, nós olhamos para esses acontecimentos, por isso que eu fiz esse diagrama com os acontecimentos, né? Eu pus uma ordem diferente aqui, mas assim, eu não sei se vai acontecer nessa sequência. O que eu quis mais mostrar nesse diagrama é que, para Zacarias, a revelação que veio para ele não tinha uma sequência ordenada, cronológica, didática, não tinha uma linha dizendo, olha, o Messias vem a primeira vez, mas lá no fim ele vai voltar a segunda vez, e vai acontecer isso antes, depois o Messias volta, depois vai ter o período no milênio. Eles não tinham esse entendimento, e nós também, nós temos nossas teorias,
Se você seguir uma linha de escatologia, vai ordenar os acontecimentos de uma maneira. Se você seguir uma outra linha de interpretação, vai ordenar de uma forma diferente. Por quê? Porque nós lemos esse capítulo e vemos várias coisas que Deus promete e não tem nenhuma ordem cronológica e nenhuma linha dizendo, então vai acontecer algumas coisas, aí Jesus, o Messias, volta e depois vai acontecendo o restante. Não tem essa linha. Tem outras passagens que nos ajudam, tem textos bíblicos, quanto mais a gente examinar, nós vamos ver que existem algumas chaves, mas essa questão de cronologia, no fundo, é algo que Deus reservou, como Jesus falou com os discípulos em Atos 1, ele falou assim, olha, os tempos e as estações, o tempo exato do meu retorno, isso é algo que Deus reservou à sua autoridade exclusiva, nem o Filho sabe. Então, são coisas, tem muita coisa aqui que nem devemos ter a presunção de achar que nós podemos ter a chave de todas essas coisas. Mas hoje nós ainda vamos mexer um pouquinho com essa questão de cronologia, provavelmente na próxima aula, mas hoje eu quero focar mais no que Deus está prometendo. Então, hoje nós vamos olhar essa lista, né? Tem no esboço que vocês têm também, e tem essa lista aqui de acontecimentos, né? Nós vamos ver como isso está relacionado no capítulo 10 de Zacarias. Nós queremos ver o que Deus prometeu. Hoje nós não vamos nem tentar decifrar um pouquinho essa questão do que acontece antes. Quando a gente fala, a gente não consegue deixar de comentar alguma coisa, mas nosso foco hoje vai ser realmente o que Deus prometeu e que isso possa encher nosso coração de esperança e que isso possa nos dar um propósito, uma direção. Se Deus prometeu isso, se essa é a nossa esperança, então nós devemos viver em função disso. Nós devemos, ainda que sejam coisas, algumas que vão acontecer lá na frente, talvez a gente não veja, ou talvez tudo vai acontecer na nossa geração. Eu espero muito estar vivo quando Jesus voltar, gostaria muito, mas nós não sabemos quanto tempo vai levar. Então, algumas coisas pode ser que a gente não veja na nossa vida, no tempo de vida, mas são coisas que nós esperamos. Todos nós sabemos, a nossa esperança é a volta de Jesus, a ressurreição dos mortos, a vida eterna. Mas Deus nos deu textos muito claros no Primeiro Testamento, mas o Novo Testamento confirma que não é que a volta de Jesus seja algo, não é suficiente, é mais do que isso. Não pode ter nada mais esperançoso, mais completo, que vai resolver todas as coisas. Nada pode ser melhor ou mais completo do que a volta de Jesus. Mas as Escrituras nos mostram que, assim como a primeira vinda não foi um ato isolado, Deus mandou seu Filho como um anjo vindo do céu, foi uma intervenção, mas o que a palavra enfatiza, inclusive nesse capítulo, foi algo que Deus gerou de dentro da nação de Israel. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, ele veio de fora, ele veio de Deus, ele não era simplesmente um homem, ele foi Deus em carne, mas ele nasceu de uma mulher, dentro da nação de Israel. Por isso que o texto aqui fala que Deus visitará seu povo e que a pedra angular surgiria do meio deles. Então, a segunda vinda é diferente, porque Jesus já veio, ele voltará visivelmente, não nascendo outra vez, não escondido, não de uma forma que ninguém vai saber que aconteceu, e
não creio que ele virá de uma forma que as pessoas desapareçam e ninguém, os outros não saibam o que aconteceu, as pessoas sumiram. Não. A Bíblia fala de Jesus voltar e todo olho, que as pessoas até ficam pensando, como é que num globo redondo, como é que todas as pessoas verão, como é que todos conseguirão ver a volta de Jesus? Mas ele fala que todo olho o verá, verá a sua vinda. Mas também a segunda vinda é um acontecimento não isolado, é um acontecimento que vai ocorrer no meio de muitos outros acontecimentos, antes, durante e depois. Então, não é um acontecimento simplesmente Deus resolve soberanamente, chegou a hora, vou pôr fim nisso tudo, Jesus volta, limpa tudo e começa do zero. Muitas coisas já estão acontecendo, mas vão acontecer mais. A vinda dele parece que vai acontecer no meio de um grande conflito, de uma grande guerra. Então, a vinda de Jesus também acontece no meio de outros acontecimentos. Por isso é que quando nós olhamos para a profecia, nós não vemos, por exemplo, nesse capítulo 10 de Zacarias, nem fala de um retorno, não aparece aqui nesse capítulo específico, não aparece Jesus voltando. O livro de Zacarias tem mais de uma profecia da segunda vinda. Nós já vimos uma no capítulo 9, vai ter uma das mais claras da Bíblia toda, está no capítulo 14 de Zacarias. Então, tem profecias muito específicas da segunda vinda, mas nesse capítulo 10, ele fala de acontecimentos de antes e depois, e talvez no meio, sem falar da vinda de Jesus. Então, isso também é importante para nós, porque dentro do plano de Deus, a intervenção sobrenatural, soberana de Deus, é que vai fazer consumar a história, vai consumar o plano de Deus, mas isso vai acontecer dentro de um acontecimento que Deus, de outros acontecimentos que Deus está preparando há muito tempo. Pronto, já estou me antecipando aqui, porque é assunto de outras aulas aqui em Zacarias, mas isso é para a gente pegar um contexto de como esse capítulo deve ser visto. Vamos orar, vamos pedir que Deus realmente ilumine os nossos olhos e que não só entendamos isso com nossa mente, mas que realmente algo possa acontecer, gerando essa esperança e gerando essa expectativa e esse direcionamento da nossa vida. Pai nosso, nós pedimos que nesta hora a Tua palavra, que veio de uma forma tão viva para Zacarias, que ele não tinha os recursos e nem talvez seria possível, não sei se ele ouviu uma voz, não sei se ele viu algumas coisas, mas ele conseguiu registrar para nós, 2.500 anos depois, nós temos o registro do que ele recebeu do Senhor. E nós queremos agora pedir que o Senhor mesmo, o Teu Espírito, que revelou isso a Zacarias, que venha para nós hoje, que esses versículos, como tantos outros, que o Senhor também pode usar de acordo com a Tua vontade, mas hoje, dentro de Zacarias 10, que esses capítulos esses versículos se tornem vivos para nós, essas palavras se tornem reais, que nós possamos acreditar que essas promessas são verdadeiras e que têm a ver conosco, que têm a ver com acontecimentos atuais, que têm implicações, não só para nós, mas para o mundo inteiro. Senhor, vivifica isso e gera em nós a viva esperança que possa realmente mudar a nossa vida e mudar a direção daquilo que nós vamos fazer. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.
Ok, nós já, na aula passada, a gente leu várias partes aqui, e eu mudei um pouco a ordem, né? Eu não estou corrigindo a ordem de Deus, eu estou dizendo que quando Deus revela, Ele, como acabei de explicar, muitas vezes Ele não revela numa ordem cronológica. Então, eu coloquei aqui numa sequência que, pelo menos para mim, faz um pouco de sentido, assim, não necessariamente que vai acontecer nessa ordem, mas que a gente possa entender um pouco do que Deus está revelando. Mas hoje eu quero começar lendo do versículo... Eu vou ler do versículo 3 em diante, Zacarias 10, do versículo 3 em diante, para a gente pegar assim o fluir, para pegar assim realmente o contexto do que Deus está falando, como está registrado aqui. Então, o versículo 3 começa com que Deus vai tratar, vai julgar, vai remover os falsos pastores, os falsos líderes, mas no meio do versículo 3 ele fala: o Senhor dos Exércitos visitará o seu rebanho. Deus está reivindicando que o rebanho de Israel, e eu vou sempre repetir essa verdade, que trata-se de Israel como descendente de Abraão, do povo de Israel, povo étnico de Israel, mas também tem relação, porque nós, por Jesus Cristo, fomos enxertados no mesmo povo de Israel. Então, nós fazemos parte, nós não substituímos. Deus não disse: não me interessa mais Israel, agora é só a igreja. E se algum descendente de Abraão quiser fazer parte, agora é ele que tem que entrar na igreja. Sim, é o único caminho. Não tem um tipo de salvação para o judeu e outro tipo de salvação para a igreja. Mas o plano de Deus é um só, o povo de Deus é um só, ainda tem caminhos paralelos, separados, porque como nação, Israel ainda não reconheceu o Messias, então existem caminhos paralelos, mas essas palavras são aplicáveis para Israel natural. É a primeira e mais importante, o primeiro cumprimento, aplicação dessa profecia é para Israel, porque Deus deu essa profecia para o povo de Israel. Eles estavam num tempo de restauração, eles estavam vivendo um tempo já de restauração, porque para Ezequiel, para Jeremias, restauração era futuro para eles. Para Zacarias, eles já estavam vivendo na restauração, mas não era uma restauração completa. Então Deus está mostrando para Zacarias o que é a restauração no sentido pleno, o que é uma restauração completa que ele estava prometendo. Então ele fala assim: o Senhor dos Exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e os fará, que ele acabou de falar que eram como ovelhas aflitas, sem pastor. Agora ele fala assim: os fará como seu majestoso cavalo de guerra. De Judá, algumas traduções falam deles. Algumas pessoas entendem que ele está dizendo aqui de Deus sairá. Mas o contexto, eu creio que tem muito mais sentido, muito mais contexto, que ele está dizendo: o Senhor visitará seu rebanho, ele vai transformar a casa de Judá num poderoso, majestoso cavalo de guerra, e deles, de Judá, de Israel, sairá a pedra angular, a pedra de esquina, Jesus. Dele, de Judá, a estaca da tenda, dele o arco de guerra, dele sairão todos os chefes, os capitães, os líderes. Então Deus está falando assim: eu vou visitar meu rebanho e vou fazer com que desse rebanho, uma metáfora, um símbolo é cavalo de guerra, mas desse povo
que Deus resgatou e restaurou, e seria o propósito original de Deus, desde quando chamou Abraão e levou para a terra prometida. O que Deus queria com esse povo de Israel? Então, deles sairão todos esses elementos, esses aspectos aqui. E aí, a sequência no versículo 5 é: eles, o povo de Judá, o povo de Israel, eles serão como valentes. Eles eram fraquinhos, eles eram dispersos, eles eram doentes, eles eram assim, sem rumo, sem direção. E agora eles serão como valentes, que na batalha pisam aos pés os seus inimigos na lama das ruas. Então são aqueles que andam triunfantes, aqueles que vencem. Porque o Senhor está com eles. Confundirão os que andam montados em cavalos. Lembra que, como hoje, quem tem mais força na guerra? Quem tem os recursos, tanques de guerra, aviões sofisticados, ainda mais assim, armas nucleares. Então, assim, quem tem a capacidade de vencer na guerra naquele tempo era quem tinha cavalos. O exército montado em cavalos era um exército poderoso. E Deus está falando: eu vou tornar o meu povo como soldados valentes, vitoriosos, que vão confundir os que andam montados em cavalos. E isso até dá a entender que talvez os valentes de Deus, lembra que nós vimos no capítulo 9, versículo 10, fala assim: destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, o arco de guerra será destruído. Então Deus tirou os cavalos, as armas, as capacidades do seu povo. Ele deixou esse povo fraco, indefeso, mas eles se tornarão soldados fortes, um exército forte, e eles vão confundir os que andam montados em cavalos. Então, às vezes usa figuras como se o povo de Deus também estivesse montado em cavalos, mas o importante é que Deus tirou a capacidade, as armas, a confiança do poderio natural, das armas naturais, E Deus transforma seu povo em soldados valentes, mas não valentes de acordo com os padrões humanos. São aqueles que vencem com armas secretas, São aqueles que vencem com armas que não são conhecidas. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Versículo 6. Fortalecerei a casa de Judá. Esse versículo e esse capítulo, ele não fala especificamente, eu coloquei aqui no item 3, que Deus, uma das coisas que Deus promete fazer é fortalecer, porque ele fala assim: fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José. Então eu coloquei essas duas coisas juntos aqui. Fortalecimento, Deus vai fortalecer, estamos falando sobre isso, eles vão de repente se tornar soldados valentes, poderosos, capazes de vencer os inimigos, mas não com armas naturais. E ele não fala aqui: eu vou unir as duas casas, mas está implícito, porque ele fala: fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José. Muitas vezes, quando as pessoas leem esse versículo, até parece meio que uma redundância. Judá, José, Efraim, é tudo, são as tribos, é o povo de Israel. Mas nós temos uma história aqui. Depois do rei Salomão, que não foi fiel a Deus no final da vida dele, Deus arrancou da descendência dele 10 das 12 tribos de Israel. E o filho dele, Roboão, só governou sobre Judá e Benjamim. Então, Jeroboão governou sobre as 10 tribos, e dali até o cativeiro eram 2 reinos. Depois nós vamos voltar a essa questão, mas
lembra que isso aqui não é essa escolha de palavras não foi aleatória, ele não está dando sinônimos, ele está falando, eu vou fortalecer a casa de Judá, mas eu vou fortalecer também a casa de José. José representando as 10 tribos, e Judá as 2. Então, o que Deus está falando? Ele vai unir o reino dividido. Ele vai unir as 12 tribos. Ele vai tornar uma nação só. Isso está muito claro em Ezequiel 37, e depois, se for possível, nós vamos ler esse texto. Mas tornarei a plantá-los, porque me apiedei deles, tive compaixão deles. Serão, olha que versículo tremendo, serão como se os não tivera rejeitado, pois eu sou o Senhor seu Deus e os ouvirei. Deus, em algum momento, não escuta, não tem capacidade de ouvir? Não. Quando Deus fala, eu os ouvirei, Ele está dizendo, eu vou atender a voz. Ouvir, quando o salmista fala assim, Deus, ouve a minha oração, o salmista está dizendo, claro que o Senhor sempre ouve, mas eu peço que o Senhor me atenda, que o Senhor ouça no sentido de receber o meu pedido e responder. Então, mas essa palavra aqui no final do versículo 6 é tremendo, eu vejo isso assim numa vida individual. É claro que isso nem sempre acontece dentro do escopo da nossa vida individual, mas quando a gente olha, por exemplo, para a vida de José, filho de Jacó, a gente fala José do Egito. Quando a gente olha para a vida de José, ele passou anos perdidos, anos na prisão, mesmo antes da prisão, servindo um senhor egípcio. Então, ele perdeu muitos anos, mas quando Deus cumpriu as promessas de restauração, ele foi elevado a uma posição muito acima do que ele tivera antes. E o livro de Joel, isso é uma vida individual. Moisés ficou 40 anos no deserto, Davi ficou correndo do rei Saul por anos, talvez 5, 6, 7, 8, talvez 10 anos, correndo de Saul, perdendo, anos perdidos. O profeta Joel, ele fala do exército que Deus manda, dos gafanhotos, de todos os tipos diferentes de insetos que acabam com a lavoura. Então, o capítulo 1 de Joel, ele fala assim, por causa do pecado do povo de Israel, e como um grande exército veio consumindo tudo, e pode ser, nós sabemos que existem essas pragas que acabam com uma lavoura, mas também se referem a exércitos de outras nações que vêm e destroem tudo. Olha o que a Rússia está fazendo no país da Ucrânia. Assim, você vê as fotos assim, simplesmente arrasando. Tem cidades que não existem mais. E Deus fala, a coisa impressionante, além de guerra, outra coisa que está acontecendo nos nossos dias, que acabou de acontecer, é o terremoto que arrasou várias cidades na Turquia, na Síria. Então, é como se viesse algo assim, né, vidas aqui no Brasil, né, no litoral de São Paulo, pessoas que perdem tudo. Aqui talvez não chame a atenção do mundo, porque não são tantas pessoas, mas para cada pessoa, cada família que perde familiares, que perde a casa, que perde os bens, que perde tudo, é como se apagasse tudo. E isso acontece muitas vezes, não porque Deus está bravo com alguém, porque alguém, né, muitas pessoas não Jesus mesmo disse, não é porque aquelas pessoas foram mais pecadoras do que outras, mas faz parte de um mundo caído, faz parte de situações específicas que acontecem, nós todos estamos sujeitos a isso,
Mas existem situações que na Bíblia aconteceram, né, como o cativeiro do povo de Israel, que aconteceram especificamente porque eles erraram, porque eles abandonaram Deus. Então tem os dois tipos de situação. Mas o que Deus está falando aqui, seria no caso de pessoas que foram disciplinadas por Deus, uma nação que foi disciplinada por Deus. E ele está dizendo, serão como se os não tivera rejeitado. Eles vão ter uma restauração tão completa que é como se nunca tivesse perdido nada. E ainda mais, melhor ainda, as palavras, as profecias de restauração, elas são muitas vezes como assim, vai ser muito melhor do que antes. Deus vai dobrar, Ele vai dar em dobro daquilo que as pessoas perderam. Então, uma coisa que nós precisamos lembrar sempre, é difícil quando você passa por uma situação de perda, de prejuízo, de ter sua vida arrasada, de ter pessoas que nunca mais vão voltar. Tem coisas que parecem, e no tempo, no sentido material, são coisas irreparáveis. Podem acontecer coisas irreparáveis. Não retorna como antes. Mas, ao mesmo tempo, Deus está falando, eu vou restaurar, em parte, uma grande parte dessa restauração será realmente com a volta de Jesus, com assim, algo novo que Deus vai fazer. Mas existem muitas situações em que nós pensamos que perdemos algo e Deus está dizendo, não se preocupe, porque eu vou dar muito mais do que você teve antes. Talvez não nesse sentido, assim, eu tinha uma casa, eu tinha isso, eu tinha um emprego, eu tinha tal coisa. Talvez não nesse sentido, mas Deus vai dar algo muito mais valioso, porque no Novo Testamento nós entendemos que as coisas que Deus, as coisas naturais, materiais que nós perdemos e as provações que nós passamos geram algo, um tesouro eterno, um tesouro diferente, mas que vai incluir, porque a nossa vida, o nosso futuro, a promessa de restauração não é uma coisa só espiritual, meio etérea, sem materialidade, mas o que Deus vai fazer é algo que envolve a restauração na terra, algo visível, algo pleno, né? Então, essa é a promessa que Deus vai restaurar seu povo, Deus vai restaurar a nação de Israel, como se nunca tivessem perdido nada. E quando a gente olha para... em parte, algumas coisas já aconteceram, porque se você estuda a história do povo judeu, você vai ver que por séculos, por mais de um milênio, eles foram perdendo, ganhavam um pouquinho, perdiam de novo, ganhavam, às vezes tinha uma, duas, talvez um pouco mais tempo de refrigério, eles se estabeleciam em algumas partes da Europa, diferentes partes do mundo, e depois, de repente, perdiam tudo de novo. Mas agora muitos deles estão na terra de Israel, é algo inconcebível, algo que as pessoas não conseguiam imaginar. Sabe o que é as pessoas olhar para essas profecias e falar assim, bom, aqui está falando isso, mas deve ser depois que Jesus voltar, deve ser em algum milênio. O que já tem na terra de Israel, eles têm indústrias, eles têm lavouras, eles têm assim, uma economia vibrante, eles têm uma nação, eles têm o próprio governo, eles têm armamentos, eles têm tecnologia. Isso seria inimaginável. Pensa nos judeus, em como eles viviam. Pensa assim no tempo do Holocausto, que é menos de 100 anos atrás. Pensa assim em épocas em que os judeus e o povo, né, não judeu também, que crê nas Escrituras, eles não conseguiam conceber, não poderiam ter imaginado.
Então, isso nos mostra que Deus é capaz. Falta muita coisa, né, que ainda não aconteceu, mas Ele está falando, serão como se nunca tivessem perdido nada. Versículo 7. Os de Efraim, então aqui também falando das 10 tribos. Os de Efraim, não só os de Judá, os de Efraim serão como um valente, são fortes, são pessoas que têm capacidade, que não são fraquinhos, que não são derrotados, serão como um valente, e o seu coração se alegrará como pelo vinho. Era assim, as pessoas se alegravam, até hoje, né, muitas vezes acontecem, das pessoas se alegrarem por causa de o efeito, né, da bebida alcoólica, alegra o coração, a pessoa fica animada, fica mais extrovertida, fica mais exuberante, mas ele falou assim, não é por causa de vinho. Eles ficarão alegres por verem realmente o que Deus fez. As pessoas muitas vezes até recorrem a esse recurso de bebidas, ou de festas, ou de celebrações, por não ter uma verdadeira fonte de alegria. Então, minha vida não está boa, mas eu vou fazer isso, né? Drogas, muitas vezes, para gerar uma sensação de alegria, mesmo que não exista uma causa. Mas aqui está dizendo, não, eles vão ter uma causa, porque eles vão viver uma situação de triunfo, de prosperidade, de vitória, de não ser sempre derrotados e rejeitados e oprimidos e perseguidos, né? Então seu coração se alegrará, seus filhos o verão e se alegrarão. Então os de Efraim, eles se alegrarão por causa da sorte ter mudado, e seus filhos o verão e se alegrarão, e o seu coração, o coração dos filhos, se regozijará no Senhor. Então, que coisa maravilhosa pensar, né, que quantos judeus foram perseguidos, mortos, holocausto, mas tantas outras coisas, Inquisição, muitas e muitas campanhas, expulsos, proibidos de estudar, proibidos de ter uma vida normal, enfim, tantas e tantas coisas que entristecia os adultos, os pais e os filhos também, porque os filhos viam o sofrimento dos pais. Às vezes os filhos ficaram sem os pais eram mortos. Então aqui está falando sobre uma situação inversa, de como o coração deles vai se alegrar e os filhos também. Agora, aqui eu quero mostrar, nessa sequência aqui, eu quero mostrar como não é uma sequência cronológica, mas que a gente não sabe exatamente como isso funciona. Mas vamos ver vamos recapitular o que nós vimos até aqui. Que Deus vai visitar seu rebanho e vai ter a pedra angular, as coisas vão, né, a estaca da tenda, arco de guerra. Deus vai mudar, Deus vai intervir e mudar a sorte do seu rebanho. Eles vão começar a ser soldados, pessoas valentes, não pessoas derrotadas. O Senhor vai estar com eles, eles vão ser unidos, esse reino dividido vai ser unido. Eles fizeram, durante o tempo do reino dividido, eles lutavam um contra o outro, matavam um ao outro. Povo da mesma nação, uma guerra civil. Reino dividido, e é o que a igreja tem feito. Nós temos lutado contra nossos irmãos, temos feito divisões. Então, ele está falando assim que eles vão ser unidos, e eles vão ser tão prósperos, tão abençoados, tão felizes, é como se eles nunca tivessem tido perdas. Então, tudo isso que nós vimos até agora, dos versículos 5 a 7. Aí, no versículo 8, eu entendo que o versículo 8 acontece antes de tudo isso. Por quê? Porque ele fala, versículo 8, eu lhes assobiarei e os ajuntarei,
como é que eles vão estar unidos na terra? Como é que eles vão ser soldados valentes se antes Deus não ajuntou? Então, antes dos versículos 5 a 7, por isso que eu coloquei aqui, na minha listinha aqui, eu coloquei como primeiro ponto, que Deus vai ajuntar, Deus vai trazer de volta, Ele vai buscar dos confins da terra, Ele vai juntar todo o seu povo para o lugar. Eu lhes assobiarei. Esse assobiar, até vi alguém que descreveu, alguém escrevendo no século XIX, diz que viu isso com pastores no Oriente Médio, que um pastor estava com seu rebanho de ovelhas, e ele parou num lugar, e as ovelhas começaram assim a dispersar, ficaram comendo ali enquanto ele estava conversando, ou parado, descansando. As ovelhas foram se afastando, se dispersando ali por perto, né? Mas estavam ali, cada uma procurando um alimento, pastagem e tal, e ficaram assim, o rebanho ficou bem disperso. E aí, na hora que ele ia seguir adiante com o rebanho, ele fez isso, ele assobiou. Não, acho que ele usou uma flauta. Acho que nessa história ele usou uma flauta para chamar. E as ovelhas eram acostumadas, eram treinadas. Só de ouvir a flauta, todas as ovelhas que estavam meio distantes, todas vieram e se ajuntaram e seguiram juntos como um rebanho. Então Deus está dando essa figura de ser assim, eu vou assobiar. Deus tem um assobio forte, né? Porque pessoas dos 4 cantos da terra, até onde que eles se espalharam, todas elas vão voltar. Então, eu os ajuntarei, certamente os remirei, multiplicar-se-ão como antes se tinham multiplicado. Então, ele está falando exatamente isso. Não vai ser. Houve muitos períodos na história em que a terra de Israel, que já é pequena, é um território pequeno, mas se você lê alguns relatos, tinha um escritor famoso dos Estados Unidos chamado Mark Twain, ele visitou a terra de Israel, acho que no século XIX, e ele falou que era assim, uma terra de nômades, não tinha nada ali, era uma terra nem muito habitada e quase sem cidades, sem habitantes. Então era uma terra que não tinha, né? Era uma terra deserta. E Deus está falando, eu vou juntar, eu vou encher esse lugar. Eles vão se multiplicar como antes. Se você olhar 1 Reis, por exemplo, no tempo de Salomão, tem um versículo lá que fala que a terra estava cheia, estava fervendo de pessoas e todo mundo feliz, todo mundo com sustento, né? Então essa é a imagem que Deus está fazendo, vai ser como antes, a terra cheia, habitada e próspera, né? Versículo 9, embora eu os espalhe, aqui que eu queria chamar a atenção, lembrando que Zacarias estava vivendo numa época que eles tinham acabado de voltar, não todos, poucos tinham voltado. Mas, embora eu os espalhe, ele está falando sobre espalhar novamente. Nós sabemos pela história que aconteceu. Eles estavam no ano mais ou menos de 500 a.C., no ano 70 depois de Cristo, e depois no ano 135 depois de Cristo, houve duas guerras, duas destruições dos romanos em Israel, que espalhou os judeus mais uma vez. Lembra que tendo um tempo de Jesus, dos apóstolos, tinha muitos judeus já em outros países, eles eram chamados da diáspora. Já tinha desde do cativeiro, muitos judeus nunca voltaram, muitos israelitas nunca voltaram para a terra de Israel. Mas no ano 70 e depois no ano 135, eles foram espalhados muito mais do que antes. Então, Zacarias está
vivendo num tempo de restauração e profetizando. Será que ele entendia isso? Embora eu os espalhe entre os povos, lembrar-se-ão de mim em lugares remotos. Viverão, eles vão sobreviver. Eu sempre falo, é um milagre, é uma coisa, se você acompanha, foi uma das coisas que mais me marcou em Israel, um dos museus, um museu em Tel Aviv, que conta a história dos judeus, justamente nesses séculos da diáspora, como se preservaram no meio de perseguição, de condições adversas. Não foi eles se preservaram porque tiveram facilidades, não. Eles se preservaram em épocas em que, para se preservar, eles seriam perseguidos, talvez até mortos. Então, isso é um milagre de Deus. E ele está dizendo, eles vão ser dispersos, mas eles vão ser preservados. Eles vão se lembrar de mim. Não foram todos. Teve muitos que se assimilaram, que deixaram o judaísmo, que deixaram sua fé, que deixaram sua identidade. Muitos. E até hoje isso acontece. Mas se preservaram como povo, eles foram preservados e ele falou, viverão com seus filhos, ou seja, eles vão passar a identidade para as outras gerações, eles vão preservar e vão voltar. Eu os farei. Então, olha só, talvez o aspecto, esse primeiro que eu coloquei aqui, o retorno completo, de acordo, assim, a grosso modo, algumas estatísticas colocam assim, eu não me lembro o ano, mas parece que teve um ano, faz pouco tempo, que pela primeira vez tinha mais judeus étnicos em Israel do que em outros países. Mas é mais ou menos meio a meio. Até hoje é mais ou menos dividido. Nós podemos dizer que aproximadamente metade da população mundial de judeus vive fora da terra. Então, houve um grande retorno para Israel. Já houve, é por isso que a gente tem que ler essas profecias e dizer, em parte, foi cumprido já. Algumas coisas aqui, esse assobio de Deus, já aconteceu em parte, mas não totalmente, porque metade ainda está fora. Então, mas o aspecto mais enfatizado nesse capítulo é esse primeiro ponto aqui, do retorno, de Deus chamar esse povo de volta para Israel. Que ele começa no versículo 8 e fala que ele vai juntar. Versículo 9 continua, versículo 10, eu os farei voltar da terra do Egito. Aqui, Zacarias falou, Deus mostrou assim, países vizinhos, mas a diáspora dos judeus foi para muito mais longe. Mas aqui ele fala a respeito de voltar da terra do Egito, os congregarei da Síria. Ele fala aqui desses dois lugares, Egito ficava ao sul e a Síria um pouco ao norte, é onde fica hoje o Iraque, e a leste, né? Então, era a parte assim, Síria fica ao norte, mas a Síria ficava assim um pouco mais para o leste. Mas ele fala que os farei voltar à terra do Egito, os congregarei da Síria, eu os trarei à terra de Gileade. Onde ficava Gileade? Eram aquelas 2,5 tribos que ficaram do lado leste do Rio Jordão, que hoje faz parte da Jordânia, mas era uma parte da herança original de Israel. Então ele está dizendo, eu os trarei à terra de Gileade e ao Líbano, que ficava ao norte. Então isso mostra assim, que a terra de Israel vai se tornar mais ampla, como Deus prometeu para Abraão. A promessa de Deus, da herança de que Deus estava dando para Abraão, era até o rio Eufrates, envolvia assim, um território bem maior
do que a terra que eles possuíram. Então eu os trarei até de Gileade ao Líbano, nós podemos dizer assim, dos dois lados do Rio Jordão e numa área assim mais ampla. Não se achará lugar suficiente para eles, vai ter tanta gente que não vai ter lugar para tanta gente. Agora versículo 11, passarão pelo mar de angústia. Então aqui a linguagem claramente está se referindo ao Êxodo. Quando eles viviam como escravos no Egito, então com Moisés, Deus enviou pragas e depois abriu o Mar Vermelho para eles passarem. E aqui então, ele está falando, aqui é o número 2 aqui, eles vão ter um livramento como um segundo êxodo. Ok? Nós já vamos confirmar isso em outros lugares, mas eles vão passar pelo mar de angústia. Então, é um segundo êxodo, mas o fato de falar mar de angústia mostra que talvez não seja um mar literal, como eles passaram pelo Mar Vermelho, mas será uma libertação. Eles vão passar pelo mar de angústia, as ondas do mar serão feridas, quer dizer, Deus vai derrotar essas ondas, que não vão conseguir se levantar contra eles. Todas as profundezas do Nilo, eles não tiveram que passar pelo Nilo, mas aqui está falando sobre as profundezas do rio Nilo, como se eles estivessem outra vez sob a opressão do Egito, e as profundezas do Nilo se secarão, ou seja, aquilo que está ali dando força para os inimigos, né? O Nilo era a fonte de vida para o Egito, então é que tem alguma coisa a ver com essa libertação, como as pragas, Deus julgou o Egito, porque eles não quiseram liberar os escravos para ir embora. Deus está falando de julgar as potestades. Deus vai julgar os sistemas. Uma coisa assim que tem ficado mais forte para mim, eu sei que isso tem pessoas, Deus vai julgar pessoas, né? Não é só potestades espirituais, mas quando a gente pensa no juízo de Deus dos últimos tempos, é semelhante àquilo que aconteceu no Egito, ficou muito claro no livro de Êxodo que o verdadeiro Deus estava julgando os deuses do Egito. Então, quando nós pensamos no anticristo e nas forças do mal, a besta, o dragão, a besta do anticristo e tal, no fim dos tempos, e como Deus vai julgar os inimigos, em primeiro lugar, claro que quem estiver do lado dessas forças do mal também vai entrar no mesmo juízo. Mas a Bíblia nos ensina, né, em livro de Efésios, que nossa luta não é contra carne e sangue. Então, quando Deus fala de julgar as nações, de vencer os inimigos, por exemplo, no versículo 5, ele fala que eles vão pisar aos pés os seus inimigos. Eu entendo que o nosso coração não deve se encher de um desejo de vingança, né? Por exemplo, os alemães que perseguiram os judeus na época do Holocausto, ou em outras épocas os russos, ou os europeus, né? Da Espanha, de Portugal, a Inquisição, e trazendo isso para o nosso tempo hoje, os muçulmanos, os países ali em volta, o Irã, os palestinos, seja lá, assim, quem for, nossa ira nunca pode ser direcionada, assim como também na política, nós não podemos ter a nossa ira direcionada contra pessoas, porque o juízo de Deus e a ira de Deus é contra as potestades. O lago de fogo, infelizmente, vai receber pessoas também. Mas o lago de fogo foi criado para o diabo e seus anjos. O foco
da ira de Deus é contra as potestades, porque as potestades, os poderes malignos é que instigam. O povo do Irã hoje é um povo que está recebendo o Evangelho. Deus está levando a salvação para muita gente no Irã. Agora, existem potestades malignas que controlam o país, mas na verdade nós temos potestades controlando os nossos países também. Então, quando Deus fala que ele vai, continuando no versículo 11, então será derrubada a soberba da Síria e o cetro do Egito se retirará, ele está falando sobre essas potestades, sobre esses sistemas, e o sistema o Egito, a Síria, tudo é resumido no termo Babilônia. Então, Babilônia vai cair. Deus vai ficar muito feliz com a queda de Babilônia. Deus não fica feliz com nenhuma pessoa que se perde. Então, e essa tem que ser a nossa atitude. Nós não somos contra, nós temos que sair, ser purificado dessa polarização que contamina a mente de ambos os lados na política, como se nós estivéssemos lutando, como se nossos inimigos fossem as pessoas do outro lado. Nós temos que olhar com o olhar de Deus. Sim, Deus tem muita ira e Ele vai vencer a batalha final contra o sistema do homem, contra a Babilônia, contra tudo que isso representa. E, infelizmente, algumas pessoas vão se posicionar, vão ser engolidas, já estão sendo engolidas pelo sistema, mas o nosso coração dói por isso, porque nós sabemos que as pessoas estão sendo transformadas pelo maligno e isso é uma tragédia. Então, Deus está falando de vencer os inimigos, Deus não é contra os egípcios. Deus não é contra os palestinos, Deus não é contra os iranianos, Deus é contra os poderes que controlam. E mais uma vez, é mais fácil a gente falar dessas situações, ditadores na Coreia do Norte e tantos outros lugares, mas os poderes, o Deus deste século, os poderes do mal estão nos países livres e não estão apenas em um partido ou um lado da política. Por favor, entenda isso. O mal está operando no sistema. E o sistema pode ser de uma igreja. O sistema pode ser de uma empresa. Existem empresas que são controladas, muitas vezes não é 100% controladas, não é todo mundo que faz parte de um partido político ou de uma igreja, um sistema religioso ou de sistema cultural, não são todas as pessoas. Mesmo pensando em culturas que são anti-Deus, as pessoas na universidade, no sistema cultural, muitas pessoas ali não creem em Deus, não têm uma fé verdadeira, mas não são pessoas que estão colaborando, não são pessoas dominadas pelo sistema do mal. Então nós precisamos ter muito entendimento e muita abertura para entender que é este sistema do mal que procura conquistar as mentes e perverter e nos afastar de Deus, e isso pode ser dentro de sistemas que parecem inofensivos, pode estar operando em sistemas que nós achamos que estão do nosso lado. O sistema do mal estava no reino dividido. Saul, que foi um homem colocado ali por Deus, passou a ser um homem perturbado por um espírito maligno, porque ele se abriu, Salomão começou tão bem, amado por Deus, de repente ele passou uma linha, e por causa das muitas mulheres, começou a construir altares
para deuses falsos. O mal pode estar dentro do nosso coração, precisa ser continuamente, nós precisamos focar em como tirar isso, em como identificar o mal que opera dentro de nós. Um orgulho, que é o espírito de Satanás, começa a tomar conta, a linha tão tênue, tão difícil às vezes de discernir, de repente a gente passa da linha e começa a colaborar com o sistema errado. Não existe um partido político que está do lado do bem sempre, não existe isso. Não existe um sistema religioso que está sempre do lado do bem. Essa maldade, esse sistema, ele é como um vírus, ele infiltra, e nós precisamos estar muito atentos para tudo isso. Mas os inimigos que Deus quer destruir são inimigos que fazem parte, que vêm em primeiro lugar das potestades, dos principados do mal, mas que sempre se manifesta através de pessoas. Ok, e versículo 12, eu os fortalecerei no Senhor e andarão no seu nome, diz o Senhor. Bom, essa leitura era para ser mais ou menos metade da aula, né? Mas, então, como vou olhar esses itens mais uma vez, eu vou começar pelo menos na aula de hoje, mas na próxima aula a gente vai dar continuidade, mas ainda temos algum tempo. Hoje vamos chamar atenção para alguns textos que confirmam essas profecias, porque eu queria que as promessas de Deus fossem muito claras para nós. A pergunta é: quando é que vai acontecer tudo isso? Essa é a pergunta que a gente não tem como resposta e que eu coloquei aqui nesse diagrama, mostrando como fica tudo embolado, que nós não sabemos exatamente. A segunda vinda de Jesus está nesse ponto aqui. Então, quando que vai ter o retorno completo? Bom, uma parte já aconteceu, mas como eu mostrei, não foi? Deus ainda não ajuntou todo o seu povo em Israel. Quando que vai acontecer isso? Esse completo, será que vai ser só depois da volta de Jesus? Nós não sabemos. Quando é que vai ter um segundo êxodo? Já houve, né? Eu mencionei na última aula que houve várias ondas. O próprio estabelecimento de um Estado, primeiro assim, teve um mandato britânico na Primeira Guerra Mundial, no século passado. O Império Otomano, que controlava essa região, foi derrotado na Primeira Guerra, e a Liga das Nações, eles separaram várias partes do Oriente Médio, né, para países da Europa, e a Inglaterra ficou com a autoridade, com a responsabilidade da terra de Israel. E houve liberdade para que judeus já começassem a voltar. Mas realmente foi depois da Segunda Guerra, que Israel se tornou uma nação independente. Então, de certa forma, houve um êxodo, porque a partir do momento que Israel realmente tinha liberdade, então muitas ondas de judeus de várias partes do mundo, dos Estados Unidos, da Europa, de outros lugares, voltaram. Mas na Rússia, na União Soviética, não havia liberdade para os judeus voltarem. Tinha a segunda maior ou a maior comunidade judaica, não me lembro agora assim, se houve uma época que tinha mais judeus na União Soviética do que nos Estados Unidos. Era uma comunidade muito grande. E eles não puderam voltar, e depois de 89, quando caiu o sistema, né, o governo da União Soviética caiu, a partir dali começou a ter mais liberdade, e houve um grande êxodo de judeus para Israel. Mas eu acredito que esse segundo êxodo não aconteceu. São coisas que a gente não sabe. Eu não sei dizer exatamente quando. Eu sei que houve cumprimento parcial. Já falei assim, algumas coisas da multiplicação da terra, de uma restauração
Israel hoje é um país vibrante, tem bastante gente, tem indústrias, tem lavoura, tem turismo, tem tantas coisas acontecendo lá. Então, uma parte disso aconteceu, mas não é completo. E mesmo porque todas essas profecias, e na aula passada eu não tinha colocado esse último item aqui, número 7, porque o versículo 12 fala: eu os fortalecerei no Senhor e andarão no seu nome, no nome do Senhor. Isso não está acontecendo hoje. Tem uma comunidade de judeus ortodoxos que são piedosos, que buscam a Deus, né, sem entendimento de quem é o Messias. Tem uma comunidade messiânica, tem igrejas, porque em Israel tem pessoas de outras nacionalidades também, mas é tudo minoria. A nação de Israel não é uma nação, a gente usaria a palavra cristã. Os judeus não usam muito o nome cristão, mesmo os que conhecem Yeshua, ou Jesus, como o Messias, porque o nome cristão se tornou um termo de cultura, não só de fé. E como durante todo esse tempo, entre a primeira e a segunda vinda, todo esse tempo da igreja cristã, os cristãos obrigavam os judeus que se convertiam, que reconheciam Jesus como Salvador, eles obrigavam os judeus a abandonar a sua cultura. Então, por isso, os judeus até hoje, os que aceitam e conhecem Jesus como Messias, eles não usam o nome cristão porque eles querem preservar a sua identidade judaica. Os primeiros cristãos foram judeus, mas como veio a ter uma outra conotação, então hoje eles não usam esse termo. Mas a nação de Israel não é uma nação fiel a Deus como nação, não é. E é uma minoria, Israel tem uma porcentagem de pessoas que isso só Deus sabe quem realmente tem fé nele, quem tem uma vida nova por causa de crer em Deus, de verdade, o caminho é Jesus, mas ninguém é capaz de saber quantas pessoas realmente são salvas, ninguém sabe, nem numa igreja você não sabe de verdade quem é de Deus verdadeiramente e quem não é. Nós não temos essa capacidade de avaliar os outros. Mas olhando para as estatísticas, você pode dizer que Israel tem uma porcentagem, eu não sei o número exato, mas tem uma porcentagem de 1 ou 2%, ou nem isso, em termos assim de pessoas que realmente explicitamente acreditam e confessam Jesus como Salvador, como Messias. Então seria comparável a um dos países menos evangelizados do mundo. É claro que Deus não vê dessa mesma forma, né? Deus sabe quem tem fé nele e não é de acordo com a estatística. Mas eu que estou dizendo assim, que essa restauração que a Bíblia fala, principalmente Jeremias, Ezequiel, quando eles falam de restauração, eles falam assim, Deus fala que vai trazer o povo de volta da dispersão e eles vão entrar numa nova aliança e eles vão andar nos caminhos de Deus. E Zacarias termina assim, no versículo 12, eles vão andar no nome do Senhor. Então, por isso o sétimo ponto não só como um grupinho, uma pequena minoria. Deus está falando de uma restauração da nação. E Romanos 11 fala sobre isso. Em outra aula nós vamos voltar a esse tema, mas o Novo Testamento confirma que Deus tem um plano específico que não é como vimos algo muito... Deus está fazendo coisas nas últimas décadas, mas ainda não é o cumprimento dessas profecias. Então, só para... Talvez eu tenha tempo só para ler uma ou duas profecias. Eu vou ler em Isaías, capítulo 11. Eu quero confirmar
pelo menos uma parte, né? Depois na próxima aula a gente continua, mas só da gente ler o capítulo de Zacarias, que isso possa nos alegrar. Mas isso é dos judeus só? Ou isso é também nosso? Sempre tem paralelos. O que Deus vai fazer com Israel tem um paralelo com a igreja e tem também o aspecto de que, de acordo com Romanos 11, esse enxerto, nós fomos enxertados em Israel, isso vai ser uma realidade nos últimos tempos. Então, na verdade, o povo de Israel, nós fazemos parte também, não da mesma forma, mas nós fazemos parte, não é da mesma forma no sentido assim, eu não sou judeu de raça, mas eu não sou menos aos olhos de Deus. O Novo Testamento coloca todos iguais em termos de aceitação e de privilégio diante de Deus. Os judeus não têm um privilégio diferente de nós, mas têm um papel. Deus prometeu certas coisas para a nação de Israel e isso deve nos alegrar, porque o que Deus vai fazer com eles vai afetar a nós e vai afetar o mundo inteiro, porque Deus chamou Abraão e a sua descendência para ser uma bênção a todas as nações. Então, nós não sabemos exatamente quando tudo isso aqui vai acontecer. Algumas coisas já começaram a acontecer, mas o pleno cumprimento disso, mais coisa acontecendo antes da segunda vinda, nós vamos ver isso um pouco melhor em outros textos, mas também nós vamos continuar estudando Zacarias. Zacarias tem uns capítulos ainda aqui pela frente que ele entra muito mais em alguns desses assuntos. Então nós vamos continuar vendo o que Deus revelou para Zacarias. Algumas coisas parece que acontecem durante a segunda vinda. Então tem coisas que acontecem mais plenamente antes da segunda vinda, que ainda vão acontecer. Tem coisas que vão acontecer durante a segunda vinda. E tem muita coisa que vai acontecer depois da segunda vinda, porque Jesus vem para estabelecer o seu reino e ele vai fazer muitas dessas coisas que nós estamos lendo aqui. Essas coisas, algumas delas vão acontecer plenamente só depois que Jesus voltar. Mas vamos ler em Isaías 11, que é um texto também que confirma muitas coisas assim. Isaías viveu uns 200 anos antes de Zacarias, mas vamos ler, o capítulo inteiro é maravilhoso. Isaías 11 é uma das grandes profecias messiânicas. Isaías foi um grande profeta messiânico. Ele, sim, ele deu algumas das profecias que focam mais no Messias, porque, como eu falei, acho que mais no início da aula, tem profecias como essa que nós estamos vendo em Zacarias 10, que falam assim do que Deus vai fazer para restaurar seu povo, para manifestar o seu reino, e nem fala muito explicitamente nem da primeira vinda nem da segunda. Nós que entendemos que a pedra angular do versículo 4 é Jesus, mas no resto do capítulo 10 nós não vimos uma coisa falando, mas isso só vai acontecer quando o rei voltar, quando Jesus, ou quando o filho de Davi, ou algum termo, não fala no capítulo 10. Agora, olha no Isaías 11, ele fala claramente, versículo 1, do tronco de Jessé, que era o pai de Davi, brotará um rebento. Eu gosto tanto dessa figura, porque se você vê uma árvore cortada, eu não gosto de ver nenhuma árvore cortada. Eu sei que tem árvores que atrapalham, tem árvores que estão morrendo, tem raízes de árvores que podem trazer problema para uma casa, para uma calçada, para uma rua. Eu não gosto de ver uma árvore cortada, porque leva anos para crescer e a árvore é uma coisa tão maravilhosa, é uma das criações fantásticas de Deus. Você olha uma árvore bonita, grande, frondosa, ou muitas árvores juntas, uma praça,
Imagina assim uma mata, é maravilhoso ver as árvores, ela abriga outras plantas, ela abriga aves, ela abriga animais, tem tanta coisa que a árvore faz parte, assim, é uma peça fundamental, mas desculpe o parênteses aí, mas quando uma árvore é cortada e parece que morreu, então você vê um broto, um rebento, aquela árvore que parecia morta não está morta, né? Tem plantas, às vezes, no nosso jardim que nós tentamos arrancar porque vai plantar outra coisa e a raiz brota de novo. Então ele está falando assim, do tronco de Jessé brotará um rebento, das suas raízes um renovo frutificará. E é isso que Deus falou, do meio deles, não está explícito em Zacarias 10, mas ele disse isso no versículo, Zacarias 10, 4, ele fala, do meio deles eu vou fazer brotar. Aqui ele está dizendo, das raízes um renovo, e ele segue falando sobre Jesus. Eu não tenho tempo para ler tudo isso aqui, mas fala, repousará sobre ele o Espírito, no versículo 2, ele se deleitará no temor do Senhor, versículo 3, ele não julgará. Então, ele já está falando sobre a segunda vinda, ele fala sobre a primeira e a segunda vinda, tudo junto. Ele vai julgar com justiça, o versículo 4 fala até que ele vai ferir a terra com a vara de sua boca, a justiça será o cinto dos seus lombos. Então, olha só, numa profecia, em poucos versículos, Deus mostrou para Isaías a primeira vinda, porque quando que teve o rebento, o brotinho de um tronco cortado? Na primeira vinda. E quando que o Espírito repousou sobre ele? Na primeira vinda. Mas quando que ele vai julgar com justiça? Na segunda vinda. E quando é que, versículo 6, morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, o bezerro, o filho de leão, o animal cevado viverão juntos? Que sonho! Quando que vai acontecer isso? Não antes da segunda vinda. Só depois que Jesus voltar e trouxer harmonia para toda a criação. Queridos irmãos, nós precisamos ter isso. Isso vai acontecer agora, nessa época? Não, não vai acontecer isso, mas Deus está preparando para isso. Isso que tem que ser o motivo da minha vida. Eu tenho que ansiar por isso, eu tenho que lutar por isso. E se eu creio nisso, eu já começo agora cuidando no que eu posso das plantas, dos animais. Eu já começo vivendo na medida que eu posso, não só eu, mas espalhando isso para que haja harmonia. Vai ter essa plena harmonia, essa restauração antes da volta de Jesus? Não, mas nós podemos começar. Sempre o reino começa, ele já começou e já pode ser evidenciado. Mas isso aqui tem que ser nosso sonho. Isso aqui tem que ser nossa esperança. A nossa vida precisa ser em função disso, para que isso possa acontecer o mais breve possível, para que as guerras e os efeitos de terremotos e as maldades e as corrupções e o sistema que nos afasta de Deus e os inimigos da família e tantas coisas que nos afligem nessa vida, nós temos que dizer, Senhor, existe uma esperança. Nós não sabemos exatamente como tudo vai acontecer, mas eu quero dizer para você que tem chaves nisso. Isaías e Zacarias, eles não tinham o mapa, eles não entendiam a primeira e a segunda vinda separadamente, eles não sabiam sobre os gentios que iam fazer parte. Tinha várias coisas que eles não sabiam, mas Deus mostrou que essas coisas, Ele prometeu, isso aqui vai acontecer. Eu não preciso saber a sequência exata, eu tenho que colocar a minha esperança nisso.
O rebento, uma parte dessa profecia de Isaías já aconteceu. Jesus já veio, ele é o rebento de Jessé. O Espírito já repousou sobre ele é justo, ele não julga de acordo com a aparência, ele conhece o coração, e ele vai trazer essa criação renovada. Versículo 7, final do versículo 6, um menino pequeno os guiará. Você já pensou? Uma criança pequenininha lidando com o leão, lidando com o urso, com o leopardo, com onça. A vaca e a ursa pastarão juntas. Deus vai fazer alguma coisa no organismo desses animais carnívoros, eles não vão mais comer carne. E acho que eu e você também não. Seus filhos juntos se deitarão, o leão comerá palha como o boi. O leão acho que não sonha com isso, mas eu sonho com isso. Que haja essa harmonia. Brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então ele está dizendo que vai haver um monte de Deus na terra. Onde é o monte de Deus na terra, onde não se fará mal algum? O monte de Deus se chama Sião, a cidade de Deus se chama Jerusalém. Então, quando Deus fala para Zacarias, como vários outros profetas, que ele vai restaurar, que ele vai retornar, que ele vai chamar, ele vai assobiar, trazer todos de volta, ele vai fazer um segundo êxodo, ele vai julgar os sistemas do mal que impedem, e aí ele vai estabelecer o seu reino num lugar específico. Ele vai trazer essa harmonia na natureza, e aí ele fala, pois a terra, toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. O restante do capítulo, que já acabou o nosso tempo, mas o restante do capítulo, ele fala sobre o segundo êxodo. Mais uma vez, a cronologia, o que ele fala no restante do capítulo 11, acontece antes dessa natureza restaurada. Né? Porque ele fala, versículo 10, as nações perguntarão pela raiz de Jessé. Quer dizer, todas as nações vão querer. Naquele dia, versículo 11, o Senhor tornará a estender sua mão para adquirir outra vez os restantes do seu povo. E ele fala que ele vai pegar o seu povo de todos esses países. E aí ele fala que ele vai, versículo 12, ele vai juntar os desterrados de Israel, os dispersos de Judá, congregará desde os 4 confins da terra. Versículo 13, eu queria que vocês notassem quanta coisa parecida, quanta coisa confirmando aqui. Ele vai ajuntar todo mundo, ele vai, número 1, né? Número 2, ele vai fazer um segundo êxodo. Número 3, ele vai desfazer, no versículo 13, a inveja de Efraim. Efraim não invejará a Judá, Judá não oprimirá Efraim. Então vai unir as duas casas de Israel. Ele vai trazer, versículo 14, totalmente os que estavam espalhados, ele vai destruir o mar do Egito, igual falou lá em Zacarias, né? E haverá um caminho plano, versículo 16, para sair da Síria. Então tem muitas coisas semelhantes a Zacarias, mas nós vamos continuar confirmando algumas coisas, e na próxima aula, embora eu vá continuar dizendo que nós não sabemos a cronologia exata, mas na próxima aula eu vou, pelo menos, colocar aqui nessa linha cronológica algumas coisas para a gente pensar
para a gente tentar encaixar o que foi profetizado no Antigo Testamento, no Primeiro Testamento, e o que o Novo Testamento confirma, para a gente ter uma visão daquilo que Deus falou que vai fazer. E exatamente a cronologia e o que uma parte vem antes da segunda vinda, uma parte durante, uma parte depois, nós não vamos ter a chave exata sobre isso, mas nós vamos investigando e nós vamos colaborando, porque percebem que a restauração de Israel e o cumprimento dessas profecias vai trazer a liberação de todas essas coisas que Deus prometeu para todos nós. Senhor, nada se compara, como a tua palavra diz em Coríntios, que nem entrou no coração humano, a gente nem conseguiu imaginar o que o Senhor tem preparado, aquilo que o Senhor vai fazer, e o teu desejo tão grande. O Senhor não quer vir só, é o Senhor que vai trazer a vitória, é o Senhor que tem a chave, é o Senhor que vai mudar todo o sistema, mas o Senhor quer fazer isso em conjunto conosco. Nós podemos perguntar, mas por que, Senhor? Faz sozinho, mas o teu jeito é fazer em parceria, o teu jeito é nos preparar, é nos chamar para perto de Ti. Então, Senhor, que nós possamos colaborar, que nós possamos viver viver realmente essa paixão, essa esperança, essa direção, esse propósito da nossa vida, porque não tem outra solução, não tem algo que vai realmente resolver a situação do mundo e nem a nossa situação, senão esse plano que o Senhor preparou. Muito obrigado por revelar, muito obrigado por nos chamar, muito obrigado, Senhor, porque Teu Espírito nos testifica e estamos começando a ver tanta coisa que já se encaixa. Então, muito obrigado, Senhor, pela certeza que o Senhor vai cumprir tudo isso. Em nome de Jesus, agradecemos. Amém.